E, atualmente, a gente atende a todos os públicos, né? O tratamento canábico ele começou no Brasil muito elitizado, só pelo fato do produto ser importado. Então era muito difícil as famílias de baixa renda, com a questão social mais fraca, né, ter acesso. Então a gente hoje tem um maior movimento o nosso próprio de dar acesso a todas. Por exemplo, ele já atendeu uma mãe que tinha 2 filhos autistas, sozinha, o pai abandonou. Como que a gente vai cobrar uma consulta para uma mãe dessa que ela tem 2 empregos para bancar esses 2 meninos? Uma situação totalmente... desumano nosso, da nossa parte. Se a gente pode ajudar, vamos ajudar. Porque quem pode pagar a consulta acaba, de certa forma, ajudando o outro. E aí vira uma coisa. E a gente passa isso para os pacientes, para mostrar que é um coletivo. Você está ajudando outra pessoa de certa forma. E assim vai. Entendeu? E os anjos aparecem, né? Nesse trajeto, eu sempre falo com o Vinícius, que naquele momento, imagina, eu era plantonista, tinha 4 carteiras assinadas, totalmente estável na minha área médica, e eu deixei de trabalhar em 3 empregos. Eu ainda mantenho meu trabalho na terapia intensiva, sou médico intensivista de gestante. Né? Eu gosto daquela adrenalina. Não consigo largar a adrenalina, né, da medicina prática, né? Eu gosto. Ele fala que sou maluco. Eu falo, cara, a cannabis é minha paixão, é meu amor, mas eu gosto de entubar paciente, pegar profunda. Eu até brinco com a equipe, né? E gestante, né? São 2 vidas. Ele, não, é isso que eu gosto, adrenalina. Eu trabalho com a equipe, né? Porque eu já tentei sair várias vezes, né? Mas o meu chefe, né, o Dr. Helder, que é um cara que é um anjo também na minha vida, ele sempre me motiva. Porque eu gosto disso, né? Eu gosto de desafios. Então, sempre quando chama paciente grave, já preparo a equipe, falo, vamos hoje bater recorde. Tempo, 15 minutos, estabilizar paciente. Então, isso me motiva também, porque eu considero que eu faço uma diferença. Porque eles falam, cara, quando é outro profissional, o cara tem medo, e você não. Você fala, vai dar certo, vai viver os 2, a mãe e a criança, vamos organizar. Então, é algo que eu ainda não consegui me desapegar, né? Mas a medicina da cannabis é esse resultado, né, de uma maneira diferente, mas você tem aquela emoção de você ter uma esperança de mudar a vida das pessoas de verdade, né? Isso é algo que não tem como a gente poder descrever, porque todos os dias são informações maravilhosas que a gente é muito grato, né, que o universo, que as energias positivas, como estar aqui, né, possibilitou isso para a gente, né? E um desses anjos, né, foi a doutora Aline, né, Muniz, que eu trato... Hoje em dia eu trato a família dela como todo. Mas iniciou-se com o filho dela, que tem um transtorno epiléptico grave. Nenhum médico conseguia resolver, e ela é acompanhada pelos melhores médicos do Brasil. O Dr. Nelson Gondestein é um cara maravilhoso, meu professor, ele é um ótimo neurologista. Já indicou a cannabis para ela, e a partir do nosso acompanhamento, ela viu que a gente conseguia, através de um trabalho multiprofissional, eu conversando com o Dr. Nelson, ele me recomenda paciente, eu recomendo para ir com a nutricionista, com fono, com físico, com psicólogo. O paciente hoje em dia não tem convulsões mais e está cada vez mais se reabilitando. Quando ela percebeu essa mudança, ela falou, cara, eu estou contigo, a gente vai conseguir os remédios para a família. Hoje em dia ela é advogada que consegue a judicialização do tratamento. O que é isso? O tratamento é de alto custo, principalmente para criança, que a gente tem que tomar cuidado com dosagem. Não tem como, com criança, a gente trabalhar conforme a gente trabalha com Santiago. Porque a criança, a gente precisa de uma precisão por quilo. E ela possibilitou que aqueles medicamentos e as terapias, que às vezes eram impossíveis, era uma coisa que a paciente falava, doutor, é impossível. Eu falei, não é impossível, é totalmente possível, a gente vai conseguir. Por termos jurídicos, aquela família tem acesso ao tratamento que ela nem imaginava. E isso mudou muito a nossa história, porque aquilo que era impossível se tornou possível. Não só com a cannabis, mas todo um processo integrativo. Das terapias abas para as crianças, fono, tudo, né? A gente judicializa tudo, porque eu entendo que a cannabis ela é uma poderosa ferramenta, mas ela precisa de todo um contexto positivo, de fono, de físio, para poder potencializar a ação dela no nosso organismo. É um estimulador neuronal. Mas se você tiver um estimulador neuronal, não estiver ativando, não adianta. Né? Eu percebia que muitas famílias elas tinham uma deficiência disso, porque não tinham condições financeiras, mas tinha possibilidade de ter um acesso pelo plano de saúde, requisitar de forma judicial pelo serviço público para poder respeitar o direito. E a gente conseguiu fazer essa acessibilidade, né?
E em situação paralela a isso foi a questão dos habeas corpus, né? Porque também quando aquele paciente não deseja, né, ele já tem uma experiência de cultivo, ele já tem estudos, ele já produz o seu próprio medicamento e já vê os resultados positivos para a sua saúde, e eu simplesmente escuto como médico, de forma aberta, não preconceituosa, e eu vejo que é uma poderosa medicina para a vida dele, a gente consegue, de forma jurídica, a Aline também é um anjo, que eu quebrei um tabu, porque ela, eu até falo, né, a Aline é uma pessoa assim que ela tem uma visão um pouco diferente dos maconheiros, entendeu? Totalmente. Mas ela Um pouco mais conservadora. Muito conservadora. Mas ela viu que ajuda, que Funciona. funciona. Que é justo o paciente cultivar seu próprio tratamento de uma forma correta, se ele tiver informações para isso. Então, a gente, a partir disso, começou conhecimentos profundos através de engenheiros agrônomos, farmacêuticos, de começar a criar uma estrutura que desse suporte para esse paciente para poder produzir o seu tratamento, e eu me colocava à disposição como médico de acompanhar, de orientar, que aí vem o nosso conhecimento mais profundo de cepas, de canabinoides, de estruturas da cannabis. É porque a cannabis é uma planta ciência... que tem diversas cruzas, né? Não é só o que o pessoal normal conhece como sativa índica. Existem diversas genéticas com diversas composições de canabinoide. Às vezes 30:1 de CBD para THC, 1:1. Então, a gente fez um estudo também da planta, não só da terapia médica, né? Então, a gente sabe algumas indicações para cada paciente. Você quer o HC? Então, é melhor para o seu caso essas genéticas. Saquei. Você quer cultivar? Cultiva de maneira orgânica. Né? Como um farmacêutico mesmo. Isso. Na realidade, no começo, a gente tinha uma postura um pouco mais prativista, né? Porque a gente tinha um estudo, um auto-reconhecimento disso. Né? Eu sempre busco estudar tudo aquilo que eu estou trabalhando, então acho que quando eu desejo trabalhar com a cannabis, eu tenho que saber as raízes da cannabis, como eu falei. Então, a gente foi em lugares no nosso Brasil em que a gente via a cannabis como religiosidade, a Santa Maria, Santa Clara, o pito, né? A cultura do pito, que nunca foi vista como um entorpecente, como uma droga, assim, um conceito religioso. A gente foi na cultura dos fazendeiros que cultivam cannabis de maneira nativa, que nem reconhece como droga, totalmente isolado da nossa sociedade. Né? Então, a gente começou a perceber de uma maneira bem direta, né, que a cannabis era uma ferramenta de modificação sociocultural e que já é defendida por muitas pessoas. O Planet Hemp, né, a gente pensando... no contexto do que eles fizeram, né? Pô, quebraram tabus ali naquela época. Gabriel Pensador. Eu me lembro que eu soltava pipa ouvindo Cachimbo da Paz e não tinha nem noção. Com 12 anos de idade, ouvindo no subúrbio. E felizão, cortando todo mundo. Naquela época que a gente tinha pipa, né? Com 33, tô ficando velho. Acho que eu tenho 30. Eu tenho 30 anos. Aí o que acontece, né? Então, nesse processo todo, né? A gente falou, cara, por que a gente não começa a estudar a planta e começa a ver os erros que as pessoas têm em usar a planta? Não erros, né? Mas de uma forma incorreta. Vamos mudar o conceito da droga e sempre o conceito da medicina, porque se a gente for pensar, né, nas questões do prazer, não é algo que a gente tenha que julgar. Se a gente pensar em conceitos do hedonismo, né, do prazer, é algo que vem com a história do álcool, que a gente mais conhece, mas vem com a história da cannabis até antes do álcool. Né? E também tem a questão terapêutica, medicamentosa. Imagina para ele, pô, que coisa maravilhosa, medicina, religião e ainda dá prazer. Não tem... E a gente esqueceu, ainda tem a cannabis ainda tem um lado industrial, porque dá para fazer plástico biodegradável que 80 dias some, combustível, que já foi usado. Henry Ford já fez o primeiro carro movido a etanol de cannabis. Eu vi esses dias um avião, pô. Então, o cânhamo é a fibra mais resistente do planeta. A cannabis, ela pode salvar o nosso planeta do efeito estufa. A cannabis é uma poderosa ferramenta de absorção de CO2 e absorção de radiação também. Porque Chernobyl fizeram um teste quando houve a explosão, tentaram todo tipo de culturas para tentar limpar o solo. A única que sobreviveu à radiação e conseguiu limpar o solo foi a cannabis. Isso não é divulgado. Isso é o nosso Dr. Hemp. O Dr. Hemp é um processo de divulgação. Isso aí, não é só a questão médica, mas é o conhecimento, porque o conhecimento também é saúde. Quando você abre a sua mente, é uma saúde você entender tudo. Caraca, é mesmo sair da caixinha. E é isso importante vocês trazerem mesmo, porque às vezes muito do que vem de cultura pop,
vem de uma inocência, né? Que o cara, ele não sabe tudo isso que vocês sabem, mas ele sabe que faz bem. E às vezes ele se torna ativista porque aquilo traz prazer, que já é um motivo assim, justo para ter. Isso aí. Agora, eu fico pensando, se vocês estão falando que para vocês conseguirem a liberação para uma pessoa que já comprovadamente isso vai ajudar aquela pessoa, já é difícil, eu imagino que para regulamentar isso É muito deve mais ter sido complicado. um trampo, uma Aqui burocracia no muito Brasil mais ainda não absurda. existe